Boa noite, boa tarde, bom dia, de acordo com o seu dia, com o teu momento. E nós começamos mais um vídeo, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A você, que Deus te abençoe, te guarde. E vamos, na graça e na bênção de Deus, falar um pouco, sobre o catecismo. E nessa palavra, eu achei interessante mas só que antes eu peço para você curta, comente, compartilhe. Peço para você que principalmente curta, E principalmente comente, para que eu veja que você está aí, que você dê sua opinião também. Acho que o comentário é o mais importante, porque a gente interage. E eu vou falar do parágrafo 27, que fala, é lindo, não é? O desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. Não cessa de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de encontrar a felicidade, a verdade, que não cessa de procurar. O aspecto mais sublime da dignidade humana está na vocação do homem à comunhão com Deus. Este convite que Deus dirige ao homem de dialogar com ele começa com a existência humana, pois se o homem existe é porque Deus o criou por amor e por amor. Não cessa de dar-lhe o ser. O homem só vive plenamente, segundo a verdade de reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu Criador. Irmãos, essa é a grande verdade. A grande verdade que diz aqui que aquilo que todo homem mais busca, mais procura, o que é? A grande realidade daquilo que o homem procura, daquilo que o homem busca é a felicidade, é a realização pessoal. E o homem busca, ele procura, até que um momento ele encontra Deus na vida dele. E ele encontrando Deus, toda a história ela é transformada. Esse homem, ele começa a se redescobrir. Quando ele descobre Deus, ele começa a conhecer a si mesmo. No contato com Deus, na intimidade com Deus. Deus revela não só os mistérios de Deus, mas Deus começa a fazer a gente se conhecer. Quando a gente é curado, quando a gente é libertado. E a gente começa a andar no caminho correto. E andando no caminho correto, nós vamos encontrando a felicidade. Porque outrora, a gente traçava o nosso próprio caminho. Só que ao traçar o nosso próprio caminho, nós andamos errantes, perdidos pelo mundo. Por quê? Porque não fazemos aquilo que Deus quer. Porque o caminho verdadeiro do homem é fazer a vontade de Deus. E veja que aqui ele diz, o homem foi feito por Deus e para Deus. E às vezes a gente não descobre isso, a gente não sabe disso. E o dia que a gente verdadeiramente descobre que Deus é todo aquilo que há dentro de nós, a nossa vida se transforma. A felicidade humana, essa passagem é linda, não é? O desejo do homem está escrito no coração de Deus. O amor que Deus tem por nós e o poder que Deus tem de transformar todas as coisas. Mas Deus, por amor, Ele usa o poder conforme o nosso crescimento espiritual. Quando nós nos colocamos, quando nós preparados para receber a graça, Deus envia esta graça. Então Deus sabe o momento certo, porque Deus conhece os nossos corações. E assim também nós vamos conhecendo os nossos próprios corações. Até nós vamos saber o momento propício para ganhar uma graça de Deus. Porque Deus é justo. E Deus ele não atrasa a sua promessa.
Então, muitas das vezes as pessoas procuram felicidades e a vida do homem é procurar felicidade. Muitos encontram na droga, mas eles não ficam felizes. A droga traz um período de felicidade, curto inclusive, que é o período onde ele está sob o efeito da droga. O alcoolismo, ele te traz a alegria, você fica que nem um bobo, um besta, rindo à toa. Você fica feliz com qualquer coisa, mas dependendo da forma com que você bebeu, você volta numa ressaca, uma dor de cabeça, vômitos e tudo mais. A droga também, a overdose, que muitas vezes tira a vida do homem através da droga, pela overdose, ou então na bebida através da cirrose. Ou seja, é aquilo que Paulo fala em Romanos, o salário do pecado é a morte. Mas Deus é o dom da vida eterna. E é Ele que nós devemos seguir. É Ele que nós devemos estar presente a todo instante. É lindo esta passagem, este parágrafo, não é? Deus, Ele prepara tudo para nós. O homem é preparado por Deus e para Deus. Nós vivemos por Deus, por amor. O grande segredo da felicidade é amar. Até porque, irmão, não tem como eu ser feliz se eu desejo que o outro se lasque, que o outro seja triste. Porque a partir do momento que eu sou feliz dentro daquilo que Deus me propõe, que eu busco o perdão ao próximo, eu deixo de carregar um peso nas minhas costas desnecessário. É como você viajar e carregar uma mala cheia de coisas que você não vai usar. Você fica carregando peso por tudo quanto é lugar. Alegria é isso. Quando você perdoa, você se alivia. Porque você não carrega mais mágoas, você não fica mais remoendo mágoas que fica dentro do teu coração e faz com que você, cada vez mais, fique triste. Isso te causa tristeza. Porque às vezes você está até tranquilo na sua casa, até feliz, mas aí você lembra daquela pessoa que você tem um ódio e você começa a remoer esse ódio e aquilo começa a te fazer mal para a tua saúde e te causar tristeza, depressão, angústia. Às vezes as pessoas falam, por que tem depressão? Porque não sabem perdoar, porque não sabem amar. E aqui esse parágrafo diz que o grande segredo é o amor. O desejo de Deus está escrito no coração do homem. O desejo de Deus é que amemos uns aos outros, que perdoemos, que abremos o nosso coração e não sejamos rancorosos, carregando ódio, inveja, mas que nós amemos com o amor de Deus. Será que a gente não consegue entender o segredo de uma felicidade tão simples? Porque Deus é simples. E nós buscamos as coisas mais complicadas. Por quê? Porque buscamos o mundo. E não perdoamos. E não perdoando, nós tiramos a pessoa do nosso convívio. Às vezes a pessoa fala assim, eu perdoo, mas ela lá, eu aqui. Então você não perdoou, meu querido. Perdoar é pleno perdão. Por isso, que para que haja perdão, assim como é o amor de Deus para conosco, para que haja perdão de Deus dentro de nós, porque Deus perdoa tudo. Então por que eu não sou capaz de perdoar tudo? Quer dizer, o amor de Deus é infinito, mas também Deus também não perdoa tudo. Perdoa tudo de acordo com o coração do homem que está preparado para receber o perdão. Porque se ele não está arrependido, Deus não perdoa. E a mesma coisa é conosco. Se nós entendemos que há arrependimento no coração daquela pessoa e aquela pessoa verdadeiramente está arrependida, então nós temos que voltar a ser como era antes. Isso que Deus espera de nós. Pode parecer difícil.
Pode estar pensando, você pode estar falando, Rocha, você está falando uma grande de uma besteira, mas essa é a grande realidade. Deus perdoa a todos, desde que o coração haja arrependimento. Veja o arrependimento de Pedro quando negou Jesus Cristo por 3 vezes. Dizem que ele chorou amargamente. E não foi qualquer choro, não, irmão. Foi um choro de dor. A gente vê várias pessoas. O ladrão ao lado da cruz de Cristo que se arrependeu e Cristo falou: hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, uma pessoa que viveu a vida inteira indo contra a vontade de Deus, cometendo assassinatos, roubos, e seja lá o que mais que a gente não sabe. Mas no último momento da sua vida, esse homem se arrependeu e Deus falou: hoje estará comigo no paraíso. E esse é o grande segredo da felicidade, meu irmão. Porque a partir do momento que você perdoa, você dá a chance daquela pessoa ficar bem. E você também fica bem. O inimigo de Deus que fala: para que perdoar? A pessoa está arrependida. A pessoa aprendeu com o erro dela. Então, mediante a isso, por que eu não posso perdoar? Porque eu sou melhor do que ela? Porque ela não é digna de estar junto comigo? Então eu me coloco acima dela. O desejo de Deus está escrito no coração do homem. E o desejo de Deus, Jesus falava: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perdoai 70 vezes 7. Abençoai aqueles que vos maldizem. Este é o segredo da felicidade. É não carregar dentro de si pendências. É você carregar, você não viver um presente com um passado dentro do seu coração, mal resolvido. É preciso resolver a tua vida. Se você tem algo contra o teu irmão, vai lá. Perdoa. Mas se ele não se arrepender, tudo bem, você não tem a obrigação de perdoá-lo. Mas dentro de si, na presença de Deus, você coloca: Senhor, eu fiz o que eu pude, mas ele não aceitou o perdão. Aí você não fique remoendo mais isso. Entenda que Deus te perdoou, porque você buscou o perdão e aquela pessoa, ela não foi capaz de se arrepender, ou não foi capaz de te perdoar. Na presença de Deus, você se coloca: Senhor, eu estou disposto a resolver essa situação, mas o próximo não quer resolver. Então, receba o perdão de Deus, mas ao receber, receba como uma cura, como uma libertação, onde você não vai mais olhar para aquela pessoa com ódio, mas com amor, porque Deus quer que amai-vos uns aos outros. E amar ainda mais, porque se ela está no erro, você tem que orar por ela, para que ela mude a sua atitude, para que ela volte para Deus, e que ela possa se arrepender do seu pecado. Esta é a grande verdade que nós devemos buscar. Se o homem busca a alegria, é buscar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que amemos uns aos outros. E todos erram. É interessante aquela parábola que Jesus conta, de que um rei perdoou. Vamos colocar no dinheiro de hoje para ficar mais fácil. 10.000 reais de dívida de um dos seus súditos. Ele ia cobrar, ele falou: então, já que você não tem como pagar, você está preso com a tua família como escravos, para que você possa pagar. E ele se ajoelhou: meu Deus, meu Senhor, né? Não faça isso comigo. E o Senhor, movido de compaixão, perdoou aquele homem 10.000 reais. E dali ele sai e encontra um homem que deveria 300 reais para ele. O homem fala: eu não tenho como te pagar. E não importa. Se você não tem como você pagar, você vai preso. E colocou o homem preso. E lá, os senhores daquele homem que viu e achou injusto e foi até o Senhor: olha, o Senhor perdoou 10.000 dele, ele foi incapaz de perdoar 300 do outro. E o Senhor foi e colocou ele na cadeia. Isso é o que nós fazemos
Quando nós não somos capazes de perdoar o outro, mas somos incapazes de olhar o quanto nós somos errados, o quanto nós erramos, o quanto nós precisamos, e quantas pessoas também nos perdoaram. É muito fácil ver o seu lado. Mas Deus quer que você olhe o lado do próximo. Que você priorize o próximo. Que você ame o próximo. Esse é o grande segredo da felicidade. Esse parágrafo 27, muito lindo. Vou até ler novamente, porque eu achei lindo. O desejo de Deus está escrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e para Deus. E Deus não cessa de atrair o homem a si. Somente em Deus o homem há de encontrar a verdade, a felicidade, que não cessa de procurar. É isso que eu falei. Somente em Deus a gente acha a felicidade. E quando a gente descobre essa felicidade, é porque a gente descobriu Deus em nós. O aspecto mais sublime da dignidade humana está na vocação do homem, é a comunhão com Deus. Esse convite que Deus dirige ao homem dialogar com ele começa com a existência humana, pois o homem existe é porque Deus o criou por amor e por amor. E não cessa de dar-lhe o ser, e o homem só vive plenamente segundo a verdade, se reconhecer livremente esse amor e se entregar ao seu Criador. Certo, irmãos? Essa é a grande realidade. Então, é uma passagem linda, não esqueça, parágrafo 27, Catecismo da Igreja Católica. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima. Fique com Deus. Um abraço.